vamos estudar genéricos. Nós vamos ver que o genérico ele é muito utilizado na API do Java e também muito utilizado em nossa aplicação. Nós mesmos vamos precisar desenvolver em vários casos o genérico. Então, o que vem a ser o genérico? Então, vamos testar aqui. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui uma classe gerenciador de pedido. Por exemplo, vou criar aqui uma classe que vai ser um gerenciador de registros. Por exemplo, eu quero salvar, excluir, alterar e buscar objetos dentro de um vetor. Por exemplo, gerenciar. Tá? Então, eu poderia criar aqui, por exemplo, uma classe assim, ó, gerenciador de cidade. Olha só, gerenciador de cidade. Tá? Então, gerenciador de registro cidade, por exemplo. Então, você fala, bom, esse gerenciador de registro cidade, ele vai estar programado, por exemplo, ó, salvar. Public void salvar. Ele está programado para salvar uma cidade. Toda vez que eu falar, bom, eu quero salvar, eu vou salvar uma cidade, eu passo a cidade como parâmetro e aqui eu tenho o mecanismo para salvar, que eu faço salvando cidade. Beleza. Aí você fala, bom, eu quero excluir. Eu estou fazendo um registro de cidades. Estou cadastrando várias cidades no meu sistema. Então eu teria aqui um vetor de cidades, né, um vetor aqui dentro, vamos colocar aqui cidade, né, um vetor chamado cidades, e esse salvar, ele estaria colocando dentro desse vetor uma cidade, por exemplo, ali, beleza. Aí eu tenho aqui um outro método para excluir. Então eu tenho um método aqui que ele busca dentro do vetor e exclui, um método excluir. Então tá ali, eu passo uma cidade como parâmetro, e ele vai estar excluindo essa cidade. Excluindo. Beleza. Aí você fala, poxa vida, interessante isso daí. Mas eu vou precisar de um desse também para o estado, vou precisar de um desse também para o cliente, vou precisar de um desse também para o fornecedor. É idêntico. A implementação do salvar, que é só colocar no vetor, e do excluir, é idêntico. Então, será que eu não poderia criar uma forma de deixar esse tipo genérico? Por exemplo, vamos criar aqui uma outra classe. Aqui é o gerenciador de cliente, por exemplo. Aí, então seria aqui, ó, gerenciador cliente, gerenciador de registro, por exemplo, cliente. Ali, cliente. Então você fala, poxa, vai ter a mesma coisa, vai ter o salvar e vai ter o vetor também. A única coisa que vai mudar desse para esse, qual que é? Aqui vai ser cliente e vamos chamar de clientes. Tá vendo? Cliente. Ixi, eu tenho dois clientes. Pronto. E aqui ficaria cliente e aqui cliente. Olha só. E aqui ficaria cliente. E aqui cliente também. Então, vocês perceberam que a semelhança que existe entre esses dois gerenciadores? Olha só. Se eu colocar o gerenciador de cidade, ele tem um vetor de cidade, salva e exclui. Salva, exclui, altera. Eu vou colocar só esses dois. Tá? Vocês perceberam que esse outro gerenciador de clientes também tem um vetor de clientes, onde ele salva, ele exclui, é a mesma coisa? O que muda entre um para o outro? O que muda? Só o tipo. Então, por exemplo, as variáveis, o nome das variáveis a gente não é relevante. Então a gente poderia chamar de x aqui e x aqui, isso não é relevante. O que muda mesmo, de fato, é o quê? É o nome, é o tipo do objeto que nós estamos utilizando para esse gerenciador, certo? Então, o que a gente faz? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, você fala, poxa, será que seria possível eu ter uma forma de passar esse tipo como parâmetro? Algo do tipo assim, por exemplo, eu não quero colocar aqui uma cidade fixa. Eu quero dizer que esse cara, esse tipo, ele pode ser uma cidade, ele pode ser um cliente, ele pode ser um pedido, ele pode ser um produto, ele pode ser qualquer coisa. O tipo está sendo tratado como genérico. O tipo é um parâmetro. Uma coisa é o objeto que está vindo como parâmetro. A outra coisa é o tipo do objeto que nós vamos informar dinamicamente. Então, será que é possível? É possível. Então, no lugar desse ponto de interrogação, é como se nós tivéssemos aqui um T de tipo, né, ou type, dinâmico. Então isso é possível e nós chamamos isso de tipos parametrizados. Então nós colocamos o T no operador diamante, aqui do Java, aparece um diamante, menor, maior, e o T ali.
Então, o que a gente coloca? A gente fala, bom, esse T, ele vai ser informado no momento em que eu instanciar o objeto. Então, no momento que eu instanciar um gerenciador de cidade, nesse momento, eu posso dizer esse T. Esse T pode ser cliente, pode ser qualquer outra coisa. Só que o nome ficou esquisito, porque ficou chamado cidade aqui. Né? Então, ele é um gerenciador genérico. Então, a gente põe isso aqui, ó, gerenciador, ao invés de gerenciador de cidade, a gente põe gerenciador genérico. Olha lá. Gerenciador genérico. Opa. Alt Shift R. Gerenciador genérico. Aí beleza. Esse gerenciador genérico, ele tem a capacidade de receber um tipo como parâmetro, tá? Alocar um vetor daquele tipo T, e realizar as operações de salvar e excluir em cima daquele T. Então eu posso, ao invés de chamar cidade aqui, eu posso colocar objeto. Porque assim, não sei se vai ser uma cidade, pode ser uma cidade, pode ser um cliente, pode ser qualquer coisa, vai ser um objeto daquele tipo. Olha só, um objeto daquele tipo. Então perceba que nós criamos, e aqui também, um vetor de objeto. A gente pode pôr aqui, ó, objetos, ou registros. Ou chamar esse T aqui de, por exemplo, ó, vetor, por exemplo. Pronto, ficou mais dinâmico. Eu tenho um vetor de T. Esse T pode ser cliente. Esse T pode ser cidade. Esse T, se eu passar cidade, então esse cidade vai ser substituído aqui. Esse cidade vai ser substituído aqui. Se eu passar cidade. E aqui. E aqui. Se eu passar cidade como T, ele vai ser substituído ali. Então esse objeto só vai suportar cidade. No momento que eu construir esse objeto e dizer que o T dele é cidade, então tudo vai ser adaptado no código para cidade. No momento que eu for construir esse objeto e falar que ele é estado, então tudo vai ser adaptado para estado. Tudo vai ser tipado para estado, dinamicamente. Então a gente chama de tipos parametrizados, porque o tipo foi definido dinamicamente no momento que você constrói o objeto. Tá? Então nós colocamos aqui o T. Então nós sabemos que nós temos um vetor de T, e o T agora para nós é uma variável. Mas não é uma variável igual essa. É uma variável de tipo. Nós não vamos, por exemplo, não é possível chegar aqui e falar assim, eu vou imprimir T, por exemplo. Por quê? Porque o T não é uma variável simples, mas eu posso imprimir um objeto. Um objeto eu posso imprimir. Objeto sim. Porque o objeto é uma referência. O objeto é uma referência a uma instância. O T não é uma referência a uma instância. O T é o tipo do objeto. Eu não consigo só chegar aqui e falar, vou imprimir o T. Mas o T, se eu colocar o ponto aqui, não vai sair nada de método? Não. O T só é o tipo parametrizado. Ele não é o objeto. O T é o tipo do objeto. É o tipo do objeto que vai ser alocado. O objeto é o próprio objeto. Então tem que saber diferenciar. Você fala, não tem como eu acessar o T, ponto alguma coisa, porque o T não é objeto. Só o tipo. O tipo da declaração, dinamicamente. Agora sim, o objeto sim. No objeto eu posso vir aqui e acessar os métodos dele. Que no mínimo ele é um object. Que pelo menos esse T é um object, tá vendo? Ele ficou como object. Então isso é o tipo parametrizado. Então aí você fala, bom, mas então minha classe cliente, é necessário eu ter um gerenciador de cliente? Não, basta eu fazer o seguinte, bom, o meu gerenciador de cliente, eu posso criar uma classe de gerenciador de cliente, gerenciador de cidade, eu posso que estenda esse meu genérico, mas por enquanto vamos deixar assim, só para a gente entender. Como que seria então a construção dessa instância? Como seria? Então eu venho aqui, vou criar aqui um programa principal, genérico. Olha só, programa principal genérico, main. E aqui eu vou dizer, bom, vou instanciar o meu gerenciador de registros genérico. Vou instanciar, tá vendo? Vou declarar ele primeiro, né? Gerenciador de registro. Opa, gr genérico. Né? E aqui recebe new gr genérico. Só que aqui eu tenho que dizer, tá, mas o meu vetor vai ser de que tipo? O meu salvar vai esperar o que como parâmetro? O meu excluir vai esperar o que como parâmetro? Então aqui eu digo, bom, esse meu T vai ser, por exemplo, cliente, por exemplo. Então, ou seja, esse vetor vai ser cliente, esse salvar vai esperar cliente e esse excluir vai esperar cliente.
Então se eu vier aqui agora, opa, deixa eu chamar isso aqui de GR cliente. Então se eu vier aqui agora no meu GR cliente e tentar salvar, olha só o que o Eclipse já me deu aqui, ó, o compilador já está compilado, ele fala, ó, esse aqui, ó, salvar, espera um cliente com parâmetro. Um cliente. Por quê? Eu só posso dizer o quê? Eu não posso passar aqui agora uma outra coisa que não seja um cliente. Então eu posso vir aqui e passar um cliente, new cliente. Então ele está adicionando um cliente no vetor. É claro que não está programado aqui, né? Um pouquinho, salvando o objeto. Eu vou até mandar colocar isso aqui na mensagem. Olha só, adicionando, e aqui na frente o objeto, vai imprimir o objeto na tela, adicionando. E o outro também, excluindo o objeto. Olha lá. Excluindo o objeto. Tá ali. Então perceba que eu consigo, através desse meu gerenciador, no momento da instância, eu consigo colocar o tipo genericamente falando. Aí você fala, bom, mas é possível também agora instanciar um genérico para cidade. Eu consigo, gerenciador de cidade, criar um objeto, gerenciador de cidade. Recebe new, gerenciador genérico. Tá? Na hora de instanciar, você não precisa passar aqui dentro da instância o tipo, só a declaração, a partir do Java 7, tá? Que é o que nós estamos utilizando. Na versão 6, você precisava repetir isso aqui, ó. Você precisava repetir isso aqui, nos dois lados. Se repetir, não tem problema. Não tem problema. Tá? Então você pode ver tutoriais na internet, antigos, mais antigos, que você vai ver também aqui. Tá? Você vai estudar genética, você vai ver também aqui. Certo? Que também não tem problema. Tá? Mas a partir do Java 7 você consegue instanciar dessa forma. Então, quando você declarou a variável do tipo cidade, ele já sabe que... Aí beleza, aí nós podemos vir aqui e colocar gr cidade, ponto, salvar. Olha só o salvar, espero que com parâmetro. Cidade, eu não posso passar cliente. Ó. Então eu posso vir aqui new, cidade. É só a cidade. Né? Campo Grande, vamos falar a nossa cidade bonita aqui. Campo Grande, fazer propaganda da nossa cidade. O pessoal do Pantanal também sabe programar. Né? Então vamos lá. Beleza. E agora? Entenderam o que isso quer dizer? Então nós temos aqui um objeto genérico que eu posso passar como parâmetro o tipo parametrizado, esse T. Aí você pode dizer assim, eu posso dizer assim, bom, mas vamos supor que eu queira criar um gerenciador de cidade que vai ter tratamentos específicos. Você fala assim, bom, eu gostaria de criar um gerenciador de cidades que vai ter tratamentos específicos. Por exemplo, imprimir, vai ter um método, assim, o meu gerenciador de cidade vai ter um método que vai, por exemplo, localizar estado pela cidade, uma busca específica. Aí o nosso genérico já não atende, porque ele só tem o salvar e excluir. Se eu falar assim, bom, eu gostaria de ter um método assim, ó, public, né, que ele vai me retornar por exemplo, um estado, e a busca vai ser pela cidade. Eu passo a cidade como parâmetro, certo? E ele vai me retornar, vou pôr um retorno null aqui, ele vai me retornar um estado. Eu dou a cidade e ele me retorna o estado, por exemplo. Né? Dá um exemplo, tem um método desse. Ele vai, ou então eu falo assim, ó, eu passo o estado e busco a cidade, todas as cidades daquele estado. Por exemplo, eu posso criar um método que faz isso, um método mais específico. Aí o meu genérico já não atende. Aí você fala, mas como que eu faria isso aqui? Então, neste caso, nós temos que estender o genérico. É possível estender? É possível. Aí nós poderíamos criar uma classe assim, ó, só para você entender. Nós poderíamos criar uma classe, new class, vamos colocar aqui, ó, um gerenciador de cidade. Já é um cara específico, gerenciador de cidade. Ele vai estender, olha só, ele vai estender o meu gerenciador genérico. Olha só, ele vai estender o meu gerenciador genérico. Ele estende. Por que ele estende? Porque ele quer manter o vetor, ele quer manter o salvar, ele quer manter o excluir. Só que na extensão eu já digo, ó,
você vai estender, eu estou estendendo a classe de cima. Só que estendendo a classe de cima, eu quero, né, que o tipo seja definido como cidade. Ou seja, o meu tipo parametrizado T vira cidade. Eu estou estendendo. Então, essa classe de gerenciador de cidade, ela já vem com toda a parte genérica, o vetor, o salvar e o excluir, já substituído para cidade. E aqui eu vou fazer os meus métodos específicos. Por exemplo, sei lá, buscar cidade. Buscar, por exemplo. Aí aqui eu coloco uma cidade. Só um método buscar, por exemplo. Buscar cidade. Vou colocar aqui, buscar cidade por estado. Um pouquinho, estado C, e aqui ele vai me retornar todas as cidades, por exemplo. Um vetor de cidade. Por exemplo, fiz um método específico aqui. Ó, eu vou passar aqui um estado. Vou dar um retorno só para mostrar aqui uma coisa específica. Ó, ele está passando aqui um estado como parâmetro, né? Um estado, e aí ele vai sair percorrendo dentro daquele vetor todas as cidades que compõem aquele estado e vai me retornar. Por exemplo, vamos supor que dentro daquele vetor de cidade tem 10 cidades do MS, então quando eu passar aqui o objeto estado, ele vai lá e me retorna esses 10. É uma busca, por exemplo. Você vê que é um método específico, não é um método genérico. Esse método, ele não podia estar lá no genérico. Por quê? Porque ele é uma coisa muito específica do problema de cidade. Então eu crio um gerenciador específico de cidade, estendendo as funcionalidades genéricas, só que nessa extensão eu já defino qual vai ser o tipo, e aqui eu faço todo o meu trabalho específico. Aqui já não trabalho mais com um T, eu já trabalho com cidade mesmo, tá? Porque esse gerenciador foi específico. Então, aqui na minha classe, eu já vou ter o meu gerenciador de cidade. Vamos pôr gr cidade 2, recebe new gerenciador de cidade. Perceba que eu não precisei instanciar o genérico, porque eu tenho um gerenciador específico para a cidade. Ó. Aqui não, aqui eu instanciei o genérico. Mas aqui não, aqui eu já instanciei o específico, porque esse cara já herda do genérico. E ele já herda do genérico, já passando o tipo parametrizado T. Então quer dizer que eu posso chegar aqui no gr cidade 2 e invocar todos os métodos como salvar, o salvar, que vem como cidade, certo? E passo o new cidade. Eu posso invocar o método excluir, normal, tudo do genérico, ponto excluir, que também espera uma cidade como parâmetro. E também posso buscar o meu objeto específico de busca, onde eu tenho que passar um estado como parâmetro. Então perceba que a ideia do genérico é essa. Então quando você tem uma classe filha que vai especializar o seu genérico, você já não trabalha nessa filha com o T. Você já trabalha com os tipos já definidos dentro do código. Já na classe genérica, no momento que você vai instanciar, você fala, eu quero aproveitar todo do genérico lá em cima, você substitui tudo que está T lá em cima, vetor, métodos, tudo, por cidade. Então nós criamos uma classe especialista. Tá? Entenderam isso? Então beleza.